Um dia, um homem pediu ao Salvador que ajudasse seu filho. O rapaz estava possuído por um mau espírito. Os discípulos já tinham tentado ajudá-lo, mas foram em vão. Jesus mandou que trouxessem o rapaz. Quando o rapaz se aproximou, o espírito maligno fez com que caísse no chão. O Salvador perguntou há quanto tempo o mau espírito fazia isso com o rapaz. O pai disse que desde a infância. Jesus disse que poderia curar o rapaz se o pai tivesse fé. O pai começou a chorar. Ele disse que tinha fé, mas pediu a Jesus que o ajudasse a ter mais fé. Jesus ordenou ao espírito maligno que saísse do rapaz e nunca mais voltasse. O espírito maligno ficou zangado e feriu o rapaz novamente. Depois, obedeceu a Jesus e saiu. O rapaz ficou parado, tão quietinho, que muitas pessoas pensaram que estivesse morto. Mas Jesus pegou-lhe a mão e ajudou a levantar-se. O rapaz estava curado. O mau espírito tinha ido embora. Mais tarde, os discípulos perguntaram a Jesus por que não tinham conseguido fazer com que o mau espírito deixasse o rapaz. Jesus respondeu que às vezes é preciso jejuar e orar para que uma pessoa seja curada. Jesus contou muitas histórias ou parábolas para ajudar as pessoas a conhecer a verdade. Um dia, um líder dos judeus perguntou a Jesus o que devia fazer para ter a vida eterna. O Salvador perguntou-lhe o que diziam as Escrituras. O líder disse que um homem deveria amar a Deus e também o seu próximo. Jesus disse que ele estava certo. O líder então perguntou: "E quem é o meu próximo?" Jesus respondeu contando-lhe uma história. Certo dia, um judeu estava andando por uma estrada que levava à cidade de Jericó. Então apareceram uns ladrões que o roubaram e espancaram. Os ladrões deixaram-no na estrada, quase morto. Pouco depois, um sacerdote judeu passou por ali e viu aquele homem. O sacerdote seguiu em frente pelo outro lado da estrada, mas não o ajudou. Outro judeu que trabalhava no templo passou pelo mesmo caminho. Ele viu o homem machucado, mas também não o ajudou, e seguiu pela estrada do lado oposto. Então veio um samaritano. Os judeus e os samaritanos não se davam bem. Mas o samaritano viu o homem e ficou com pena dele, por isso cuidou de seus ferimentos e o vestiu. O samaritano levou o homem a uma estalagem e cuidou dele até o dia seguinte. Quando o samaritano teve que partir, deu dinheiro ao estalajadeiro para que cuidasse do homem. Depois que Jesus contou essa história, perguntou ao líder judeu qual dos três tinha sido o próximo do homem ferido. O líder disse que fora o samaritano, porque tinha ajudado o homem. Jesus disse ao líder judeu que fosse como o samaritano. Certo dia, Jesus estava bebendo e comendo com alguns pecadores. Alguns fariseus o viram. Os fariseus acreditavam que os homens bons não deviam conversar com pecadores. Eles achavam que Jesus não era um homem bom porque estava falando com pecadores. O Salvador queria ajudar os fariseus a compreenderem por que ele estava com os pecadores. Ele contou-lhes 3 parábolas. A primeira foi sobre uma ovelha perdida. Um bom pastor tinha 100 ovelhas. Uma delas se perdeu. O pastor deixou as 99 ovelhas e foi procurar a perdida. Quando a encontrou, ficou muito feliz. O pastor levou a ovelha para casa e chamou todos os amigos e vizinhos para comemorar com ele porque havia encontrado a ovelha perdida. Jesus Cristo explicou aos fariseus o significado da parábola. Disse que aqueles que pecam são como a ovelha perdida. Assim como o pastor quis salvar a ovelha perdida, Jesus quer salvar aqueles que pecam. Jesus disse que era por isso que estava conversando com os pecadores. E assim como o pastor ficou feliz quando encontrou a ovelha perdida, Jesus fica muito feliz quando nos arrependemos. Uma
Uma mulher tinha 10 dracmas, ou moedas, de prata e perdeu uma. Ela a procurou pela casa inteira. Por fim, encontrou-a e ficou muito feliz. Então, chamou os amigos e vizinhos e contou o que tinha acontecido. Eles também ficaram muito felizes por ela ter encontrado a dracma perdida. Os líderes da igreja e os membros são como a mulher da história. O dracma perdida é como o membro da igreja que se afasta e não se esforça mais para cumprir os mandamentos. É como se eles estivessem perdidos. Jesus Cristo quer que os membros da igreja encontrem todos os irmãos e as irmãs que se perderam e os ajudem a voltar a Ele. Jesus fica muito feliz quando isso acontece. Os amigos e os vizinhos da história são como os anjos de Deus. Os anjos ficam muito felizes quando uma pessoa se arrepende. Um homem tinha 2 filhos. Ele prometeu deixar seu dinheiro para os filhos quando morresse. O filho mais novo não queria esperar, por isso pediu ao pai que lhe desse sua parte do dinheiro. O pai concordou. O filho pegou o dinheiro e saiu de casa. Foi viver num outro lugar, longe dali. O filho cometeu vários pecados muitas vezes e gastou todo o dinheiro. No final, não tinha mais dinheiro para comprar comida. Ele estava com muita fome, então pediu ajuda a um homem. O homem o contratou para dar comida aos porcos. O filho estava com tanta fome que teve vontade de comer a comida que os porcos comiam. Ele sabia que os servos da casa de seu pai comiam melhor do que ele. Então decidiu se arrepender e pedir para ser servo na casa do pai. Quando o filho voltou para casa, o pai o viu chegando. O pai correu para encontrar o filho, ele o abraçou e beijou. O filho contou ao pai que tinha pecado. Ele sentia que não era digno de ser chamado de filho. O pai mandou que um servo trouxesse as melhores roupas para que seu filho as vestisse. O servo calçou os pés do filho e colocou-lhe um anel no dedo. O pai mandou que o servo preparasse um grande jantar. Ele queria que todos comemorassem. O filho havia pecado, mas agora estava arrependido de volta para casa. O filho mais velho estava trabalhando no campo. Quando chegou em casa, ouviu música e pessoas dançando. O servo contou-lhe que o seu irmão mais novo havia voltado. O pai queria que todos comemorassem seu retorno. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar em casa. Então o pai saiu para falar com ele. O pai era grato porque o filho mais velho sempre esteve a seu lado. Tudo que o pai possuía seria dele um dia. O pai também disse que era certo comemorar, pois estava feliz porque seu filho mais novo havia se arrependido e voltado para casa. Jesus contou essas 3 parábolas aos fariseus porque queria que eles soubessem o quanto o Pai Celestial ama cada um de nós. Ele ama as pessoas que lhe obedecem. E também ama os pecadores, mas não pode abençoá-los até que se arrependam. O Pai Celestial quer que os pecadores se arrependam e voltem a Ele. Também espera que os ajudemos a fazer isso e que fiquemos felizes por eles voltarem.